No ar, o EcoCast, o seu podcast de notícias. Olá, aqui é a Priscila Pegatin e te convido a acompanhar agora o Eco Brasil, com as principais notícias do país e do mundo desta sexta-feira, dia 10. Com 98% dos voos cancelados devido às medidas de isolamento social contra o novo coronavírus, o setor aéreo pede socorro. Para auxiliar a categoria, uma medida provisória foi aprovada ontem na Câmara dos Deputados. Confira o que muda quanto ao pedido de reembolso ou remarcação de passagens. A reportagem é de Yuri Hudson. A Câmara concluiu nesta quinta-feira a tramitação da medida provisória de socorro ao setor aéreo. A proposta determina que as companhias aéreas terão prazo de até 12 meses para devolver aos consumidores o valor das passagens compradas entre 19 de março e 31 de dezembro e canceladas em razão do agravamento da pandemia do novo coronavírus. O relator, deputado Arthur Oliveira Maia, também propôs uma medida para auxiliar os trabalhadores da área. A proposta facilita o saque do FGTS para aeronautas e aeroviários, principais funcionários do setor aéreo. É importante que se diga que 98% dos voos foram cancelados. As empresas estão sobrevivendo com imensa dificuldade. Quando nós estamos ajudando as empresas aéreas, estamos também ajudando os 40 mil trabalhadores que estão com contratos suspensos. Se as empresas quebrarem, não terão, depois da pandemia, também o seu emprego. Já as companhias aéreas poderão contar com garantias do Fundo Nacional de Aviação Civil para empréstimos de até 3 bilhões de reais. Os deputados alteraram o trecho da MP que jogava para o consumidor a responsabilidade por arcar com eventuais redefinições da chamada de tarifa de conexão. O deputado Otto Alencar, do PSD, diz entender o momento para as empresas, mas destaca que isto não justifica onerar o consumidor, que já é penalizado com cancelamento das viagens. A gente sabe como é importante também ajudar hoje as empresas e as companhias aéreas, mas isso não pode vir com o custo aumentado para o consumidor. O consumidor também pode optar por receber um crédito para usar em até 18 meses. Caso desista de realizar o voo, o passageiro poderá optar pelo reembolso em dinheiro, que será pago em até 12 meses, que ainda será sujeito a eventuais penalidades contratuais. Agora, a medida provisória segue para análise no Senado e precisa ser votada até a próxima semana para não perder a validade. O ministro Dias Toffoli, do STF, determinou ontem que as forças-tarefas da Operação Lava Jato de alguns estados, entre eles o de São Paulo, entreguem à Procuradoria-Geral da República toda a base de dados de investigações. Quem explica o caso é Diego Cigales. O STF, o Supremo Tribunal Federal, determinou que a PGR, a Procuradoria-Geral da República, possa ter acesso à base de dados das investigações das forças-tarefa da Operação Lava Jato. Isto vale para as ações referentes aos estados de Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro. Conforme noticiam meios de comunicação como o portal G1 e o jornal Folha de São Paulo, a decisão teria sido executada pelo ministro do STF, José Antônio Dias Toffoli. O processo sobre a PGR e Lava Jato, segundo informa a assessoria da Suprema Corte, é sigiloso. A PGR teria relatado ao STF ter tido dificuldades para acessar as informações citadas. O ministro Dias Toffoli teria destacado na decisão que a PGR deve analisar as investigações sobre autoridades com foro privilegiado na Suprema Corte. Os casos dos presidentes da Câmara dos Deputados Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, e do Senado Federal Davi Alcolumbre, do DEM do Amapá, seriam exemplos deste tipo de situação. Isto teria ocorrido em uma denúncia da Força-Tarefa da Lava Jato no Paraná sobre doações ilegais de campanha, na qual apareceriam os nomes de Maia e Alcolumbre.
Depois de 10 anos, a Câmara dos Deputados aprovou o Protocolo de Nagoya. O texto do acordo traz incentivo para a conservação e uso sustentável da biodiversidade. Confira com Jalila Árabe. Após tramitar por quase uma década na Câmara dos Deputados, o projeto de decreto que ratifica o Protocolo de Nagoya foi aprovado de forma unânime em um acordo histórico entre as bancadas do agronegócio e do meio ambiente. O texto, que agora depende de análise do Senado, permite que o Brasil tenha direito a voto na construção das normas internacionais sobre repartição de benefícios pelo uso da biodiversidade e de recursos genéticos. Para o relator da matéria, deputado Alceu Moreira, pagar ou receber subsídios pelo uso dos recursos genéticos desenvolvidos nos países de origem, inclusive em transações comerciais originadas desses recursos genéticos, é um passo importante para setores como o agronegócio. Esse acordo vai estipular as regras de parâmetros para a repartição de benefícios econômicos, porque esse acordo trata de acesso aos recursos genéticos, sementes, sêmen, plantas, animais. Alguém vai dizer, não, mas nós agora ficamos vulneráveis, nós vamos ter que pagar pela origem dos produtos. Não, na nossa legislação 13.123, votada em 2015, em que fui relator, já preservamos esses interesses. O Protocolo de Nagoya estabelece as diretrizes para as relações comerciais entre o país provedor de recursos genéticos e aquele que vai utilizar esses recursos, abrangendo pontos como o pagamento de royalties, a cooperação econômica ou estrutural entre as duas ou mais empresas, direito à transferência de tecnologias e capacitação. O Brasil assinou o acordo em 2010, mas como não havia ratificado o acordo, não participava efetivamente do tratado. Na avaliação do presidente da Comissão de Meio Ambiente, deputado Rodrigo Agostinho, a adesão dá ao Brasil autonomia para gerir e conservar a biodiversidade nacional. Foi muito difícil conseguir essa ratificação. Nós precisamos fazer um trabalho muito sério de convencimento da indústria e da agricultura. Os setores entenderam a importância de um documento como esse, do Brasil poder sentar nas negociações internacionais sobre biodiversidade, e com isso cria-se no Brasil a possibilidade de um mercado seguro, com segurança jurídica, para que o Brasil receba investimentos internacionais, notadamente em algumas áreas, como a área farmacêutica, a área de cosméticos, a área que utiliza recursos biológicos, recursos da floresta, dos nossos biomas, enfim. Em nota, o Ministério do Meio Ambiente celebrou a ratificação do Protocolo de Nagoya, que dá mais segurança à valorização da diversidade biológica brasileira por meio da repartição de benefícios econômicos oriundos da pesquisa e do desenvolvimento de produtos que utilizem o patrimônio genético do Brasil. Os deputados cobram urgência na votação da nova lei do gás, que é contra o monopólio e a favor do menor preço para a produção do gás natural no país. Hoje, a Petrobras é responsável por mais de 90% de toda essa produção. As informações são de Marquesan Araújo. Após 7 anos de discussão, a proposta, o PL 6407 de 2013, que pode baratear o preço do gás natural no país, deve enfim entrar na pauta de votação da Câmara dos Deputados. A ideia central do texto é promover a abertura do mercado a partir de alterações na regulação do setor, o que significa a atração de investimentos e o aumento da oferta. Segundo o deputado Laércio Oliveira, do PP de Sergipe, a votação em plenário depende da aprovação de um requerimento de urgência apresentado pelo deputado Paulo Ganimi, do Novo do Rio de Janeiro. Na última semana, o líder do governo na Câmara, deputado Major Vitor Hugo, do PSL de Goiás, garantiu que Oliveira vai relatar a nova lei do gás. O anúncio oficial deve ocorrer nos próximos dias, após reunião com o presidente Rodrigo Maia. Para Laércio Oliveira, o setor produtivo e o consumidor final cobram uma resposta do Legislativo sobre o tema. É um setor que vai contratar muita gente e a gente está precisando desses novos postos de trabalho, principalmente no setor industrial, por conta exatamente do impulso que será dado no processo de reindustrialização do país. Nós não podemos ficar presos no passado, no monopólio, deixar que interesses de pequenos grupos possam prevalecer. Apontado por especialistas e parlamentares como o principal entrave para a expansão do mercado de gás natural no Brasil, o monopólio da Petrobras tende a acabar com a aprovação da nova lei.
Dados da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, mostram que a companhia é responsável pela operação de mais de 90% de toda a produção de combustível, além de administrar a maioria dos campos de gás, gasodutos, termoelétricas, transportadoras, distribuidoras e revendedoras. Na visão do deputado Paulo Ganimi, esse cenário em que uma única empresa é controladora dos serviços oferecidos prejudica o consumidor, que é obrigado a pagar por um produto que poderia ser mais barato se houvesse concorrência. Por isso, Ganimi acredita que a competitividade do setor precisa ser estimulada. Se você, por exemplo, acabasse com o monopólio na distribuição, mas você mantivesse o monopólio no início da cadeia, os preços continuariam sem ser competitivos, porque a Petrobras ia acabar conseguindo manter o monopólio sobre isso e consequentemente, o preço que ela iria aplicar. Então, quanto mais concorrência, melhores os preços em todas as partes da cadeia e com isso também para o consumidor final. Para ampliar a infraestrutura, o PL 6407 de 2013 prevê a redução da burocracia para a construção de gasodutos. A proposta sugere que as empresas precisem apenas de autorização da ANP, em vez de passar por licitação pública para construir essas estruturas. A exceção a essa regra são os gasodutos que são operados em regime especial por força de acordos internacionais de fornecimento de gás natural. O governo de São Paulo já havia anunciado a volta dos jogos de competições estaduais de futebol para 22 de julho. Nesta semana, a Federação Paulista se reuniu para definir alguns detalhes. Confira com Cadu Magri. A Federação Paulista de Futebol se reuniu com os 16 participantes da elite do campeonato estadual e definiu algumas questões que estavam pendentes em relação à competição, que será reiniciada no próximo dia 22 de julho. O rebaixamento, que era um dos temas mais debatidos, foi mantido, conforme o regulamento previa no início do campeonato. Por conta da pandemia do novo coronavírus, os contratos de muitos atletas com as equipes se encerraram. Por isso, a data de inscrição dos jogadores foi estendida para 20 de julho. Uma das partidas da 11ª rodada do Paulistão é o clássico Corinthians e Palmeiras. O goleiro do Timão, Cássio, ainda não tem convicção se esse seria o momento ideal para a volta dos jogos em São Paulo. Eu acho que com segurança, pelo que eu tenho visto no Corinthians aqui e o protocolo que o departamento médico tem passado para nós, nos tem dado muita segurança para a gente poder voltar. Aqui tem uma série de protocolos que a gente vem seguindo para dar continuidade. Eu acho que uma hora a gente vai ter que começar. Eu não sei te falar exatamente se essa hora é exatamente o momento ou não. Cássio entende que o fato dos clubes paulistas terem voltado aos treinos no mesmo dia criou um equilíbrio para o restante da competição. Os clubes paulistas se organizaram para voltar todos juntos aos treinos, então como a gente vai voltar com o Campeonato Paulista, ninguém está sendo beneficiado e sim todos voltaram no mesmo momento, então todos estão no mesmo nível, todos voltaram a treinar no mesmo momento, então creio que todos vão ter dificuldades assim como nós na volta. Quais locais vão estar aptos a receber as partidas que finalizam o campeonato? Foi o terceiro tema debatido pela federação e pelos clubes nesta quinta-feira. Essa situação vai ser definida de acordo com o Plano São Paulo, o projeto de flexibilização da quarentena que divide em cores cada região do estado, de acordo com a gravidade da pandemia do novo coronavírus. Hoje em dia, 10 dos 13 municípios com times envolvidos no Campeonato Paulista não teriam condições de receber os jogos. Apenas Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Água Santa seriam liberados a usar seus estádios nos duelos do estadual. A final do campeonato deve ser realizada no dia 8 de agosto, um dia antes do início do Brasileirão. A Federação Paulista deve discutir com a CBF como vão ficar as estreias dos finalistas do estadual na competição nacional. O Eco Brasil desta semana fica por aqui. Esta é uma parceria com as agências Brasil 61 e Rádio Web. Nos encontramos na segunda-feira, neste mesmo horário. Você também pode ouvir nosso podcast a qualquer hora do seu dia. Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações para se manter bem informado. Não esqueça de deixar o seu like e compartilhar com os amigos. Até mais!